Vamos mais um capítulo do livro Prosperidade e Orgulho leva à ruína. Então nós estamos acompanhando aqui a história de Salomão. No capítulo anterior estava falando sobre o templo e hoje nós vamos falar sobre o que Salomão conquistou e como ele se deixou levar, pelo seu orgulho e a riqueza. A princípio, quando começou a acumular riquezas e receber honras mundanas, Salomão permaneceu humilde. Ele governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando à fronteira do Egito. E tinha paz em todas as fronteiras. Isso está em 1 Reis 4, 21 e 24. Contudo, depois de um início tão bem sucedido, a apostasia deixou sua vida em trevas. Ele recebeu evidências tão marcantes do favor de Deus que sua sabedoria o deixou famoso no mundo inteiro. Ele influenciou outros a honrarem o Deus de Israel. Porém, ele aos poucos deixou Jeová para se curvar perante os ídolos dos pagãos. Prevendo os perigos que os reis de Israel viriam a correr, o Senhor deu a Moisés instruções para orientá-los. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e a todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel. Isso também está em Deuteronômio 17, 19 e 20. A advertência e o primeiro passo errado. O Senhor advertiu especialmente aquele que viesse a ser ungido rei a não tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Por algum tempo, Salomão obedeceu essas advertências. Seu maior desejo era viver e reinar em harmonia com as leis dadas no Sinai. Sua maneira de administrar o reino era totalmente contrária aos costumes dos reis vizinhos, que desprezavam a santa lei de Deus. Salomão pisou em terreno proibido quando decidiu fortalecer suas relações com o poderoso reino que ficava ao sul de Israel. Satanás conhecia os resultados que acompanhavam a obediência e trabalhou para enfraquecer a lealdade de Salomão ao princípio, e com isso fazer com que se separasse de Deus. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele trouxe a cidade de Davi. Ele a trouxe, 1 Reis 3:1. Do ponto de vista humano, esse casamento parecia ser uma bênção, pois a esposa pagã de Salomão se uniu a ele na adoração ao verdadeiro Deus. E Salomão aparentemente fortaleceu seu reino ao longo da costa mediterrânea. No entanto, ao fazer aliança com uma nação pagã e selar o acordo se casando com a princesa idólatra, Salomão imprudentemente desconsiderou a proteção estabelecida por Deus para manter a pureza de seu povo. A esperança de que ele poderia levar a esposa egípcia à conversão era apenas uma mera desculpa para o pecado. Em sua misericórdia por algum tempo, Deus não levou em conta esse terrível erro. Se o rei seguisse em um caminho de sábias decisões, poderia contribuir muito para deter as forças do mal que as suas más escolhas colocaram em ação. Entretanto, Salomão começou a perder de vista a fonte do seu poder e glória. A confiança em si mesmo aumentou e ele passou a acreditar que alianças políticas e comerciais com as nações vizinhas levariam essas nações a conhecer o verdadeiro Deus. Muitas vezes ele selava essas alianças se casando com as princesas pagãs. Salomão se enganava pensando que a sua sabedoria e o poder do seu exemplo levaria suas esposas a adorar o verdadeiro Deus e que as alianças fariam com que as nações vizinhas tivessem um contato mais próximo com Israel. Que ilusão! Salomão cometeu um erro fatal ao pensar que era forte o suficiente para resistir às influências de seu relacionamento com os pagãos. O contato do rei com as nações pagãs fez com que ficasse famoso, rico e recebesse muitas honras. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras.
e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Esse passagem está em 2 Crônicas 1:15. Nos dias de Salomão, o número de pessoas ricas aumentava cada vez mais. No entanto, o precioso ouro do caráter se deteriorou. Riqueza e fama trazem maldição. Antes de Salomão, antes que Salomão percebesse, já estava longe de Deus. Começou a confiar cada vez mais, cada vez menos na direção divina. Pouco a pouco deixou de obedecer fielmente a Deus para seguir cada vez mais os costumes das nações vizinhas. Cedendo às tentações que acompanhavam sua posição de honra, ele se esqueceu da fonte de seu sucesso. O dinheiro que deveria ser reservado em sagrado depósito para ajudar os pobres e necessitados e para propagar os princípios de santo viver através do mundo, foi usado de forma egoísta para levar avante projetos ambiciosos. A fim de exaltar perante o mundo, se exaltar, Salomão vendeu sua honra e integridade. Ele passou a exigir altos impostos para complementar os grandes lucros adquiridos no meio do comércio. O orgulho e a ambição e a condescendência resultaram em crueldade e exigências injustas. Do mais sábio e mais misericordioso dos reis, ele se rebaixou a um tirano. O guardião do povo, tão temente a Deus, se tornou opressor e autoritário. Salomão passou a cobrar do povo imposto sobre imposto, a fim de sustentar sua corte luxuosa. O respeito e a admiração que antes o povo sentia pelo rei se transformou em antipatia e aversão. Mulheres atraentes se tornam uma armadilha. Cada vez mais o rei passou a considerar provas de grandeza o luxo, a satisfação de seus desejos e a admiração do mundo. Ele trouxe centenas de belas mulheres ao Egito, Fenícia, Edom, Moabe e de muitos outros lugares. A religião dessas mulheres era idólatra e elas praticavam seus rituais cruéis e degradantes. Encantado com sua beleza, o rei não deu atenção aos seus deveres. As esposas de Salomão pouco a pouco levaram a se unir a elas na adoração de falsos deuses. Entre aspas. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como foi o coração de seu pai, Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. 1 Reis 11, 4 e 5. Não que exista outros deuses, mas eram divindades colocadas por Satanás para desviar a atenção do verdadeiro Deus, como acontece em todos os tempos. Do lado oposto ao Monte Moriá, Salomão levantou construções imponentes para servir de santuário para a adoração de ídolos. Para agradar suas esposas, colocou ídolos enormes nos bosques. Ali, diante dos altares dos deuses pagãos, os adoradores praticaram os rituais mais degradantes do paganismo. Está no versículo 7 de 1 Reis 11. 11, isso. A separação de Salomão de Deus foi sua ruína. O rei perdeu o domínio próprio, perdeu a capacidade de distinguir entre o certo e o errado. A sensibilidade refinada que tinha amorteceu e sua consciência endureceu. No início de seu reinado, ele revelou grande sabedoria e compaixão ao devolver um bebê desamparado à mãe em desespero. Essa história está em 1 Reis 3, versículo 16 e 28. Depois, porém, caiu tão baixo a ponto de construir um ídolo para que as pessoas ofereciam crianças vivas em sacrifício. Misericórdia, né? Em seus últimos anos, ele se afastou tanto da pureza que acabou concordando com os rituais sensuais e repugnantes que faziam parte da adoração. A adoração de Quemose e Astarote. Ele confundiu libertinagem com liberdade.
procurou, mas um preço muito alto, unir a luz com as trevas, o bem com o mal, a pureza com a impureza, Cristo com Belial. Salomão permitiu que seus desejos não santificados o controlassem. Isso o tornou um instrumento e escravo dos outros. Seu caráter se tornou afeminado. Isso devido a contato com centenas de mulheres no seu convívio. Dúvidas ateístas substituíram a fé que tinha em Deus. A incredulidade enfraqueceu seus princípios e degradou sua vida. A justiça e generosidade reveladas no início de seu reinado se transformaram em autoritarismo e tirania. Deus pouco pode fazer por aqueles que perdem o senso de dependência dele. Fazendo um parênteses aqui, né? Então, não importa a pessoa tem tamanha inteligência, tamanha sabedoria, se ela não se focar nos princípios de Deus, é como se ela perdesse a memória daquilo que Deus fez na vida dela e perdeu a memória de quem deu a sabedoria, quem deu o poder, quem deu a honra, né? Então Salomão aconteceu isso tudo. Ao longo de ele deixando aos poucos os seus princípios, ele foi deixando também de reconhecer a Deus como o provedor de todas as coisas. E perdeu, né, diz aqui, né, o senso de dependência dele. E principalmente quando vem o senso de dependência se perde, vem a incredulidade, vem o orgulho, o egoísmo, tudo se junta ali para afastar, né, a pessoa de Deus. Continuando. Durante esses anos de apostasia, o inimigo trabalhou para confundir os israelitas com relação ao culto verdadeiro e ao culto falso. Ele amorteceu o senso aguçado que possuíam de santo caráter de Deus. Os israelitas transferiram sua lealdade para o inimigo da justiça. Logo se tornou comum a prática de casar-se com idólatras. As pessoas passaram a aceitar a poligamia. Na vida de alguns, a pior espécie de idolatria substituiu o puro culto religioso instituído por Deus. Deus é totalmente capaz de nos guardar enquanto habitamos no mundo, mas nós não devemos ser do mundo. Ele cuida de seus filhos com amor sem igual, mas requer que sejamos leais unicamente a Ele. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso está em Mateus 6:24. As pessoas hoje não são mais fortes do que Salomão. É o contrário, né? Elas são da mesma forma sujeitas a ceder às influências que causaram a sua queda. Deus hoje adverte seus filhos a não colocarem a vida eterna em risco por meio de amizade com o mundo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso está em 2 Coríntios 6, versículo 16, versículo 17 e 18. Nenhum de nós é mais sábio que Salomão. Através dos séculos, riquezas e honras são acompanhadas pelo perigo de perder a humildade e a espiritualidade. Não temos dificuldade em carregar um copo vazio, mas sim um copo cheio até a boca. As dificuldades podem causar tristeza, mas a prosperidade é muito mais perigosa para a vida espiritual. No vale da humilhação, onde as pessoas se pendem de Deus e onde as pessoas dependem de Deus para guiar cada um de seus passos, há relativa segurança. Entretanto, aqueles que estão, por assim dizer, em um nível mais elevado e que imaginam ter grande sabedoria são os que correm o maior perigo. O orgulho não sente necessidade de coisa alguma, por isso fecha o coração para as bênçãos infinitas do céu. Aqueles que têm como objetivo exaltar a si mesmo acabarão ficando sem a graça de Deus por completo, sendo que unicamente por meio de sua força
força de Deus, seriam capazes de conquistar as riquezas verdadeiras e as alegrias que mais satisfazem o coração. No entanto, os que entregam tudo e fazem tudo por Cristo receberão o cumprimento da promessa. A bênção do Senhor traz riquezas e não inclui dor alguma. Provérbios 10, 22. O Salvador expulsa do coração a ambição não santificada, transformando o desejo de luta em amor, a incredulidade em confiança. Quando Jesus fala ao coração dizendo, siga-me, Mateus 9, 9, ele quebra o encanto pelas coisas que o mundo tem a oferecer. Aos sons de sua voz, a cobiça e a ambição fogem do coração e somos erguidos e deixados livres para seguir. Jesus diz, a todos nós, siga-me. E quando ele diz siga-me, então aquela pessoa que estava no vale da humilhação, é mais fácil dela se prender a Deus, como diz aqui, E é mais fácil de Deus guiá-la, porque ela está confiante em Deus. Agora, quando a pessoa ela tem muito, ou ela confia mais na sua sabedoria, ou tem tantos ricos orgulhosos como pobres, paupérrimos orgulhosos, Pessoas orgulhosas da sua criação, ou pessoas orgulhosas das suas conquistas, ou da sua sabedoria, da sua vivência. E todos esses fatos, e ainda somados àqueles passos que a pessoa dá em direção ao pecado, e persistente, são coisas que deixam Deus de lado e ela é mais difícil para ela seguir a vontade de Deus, porque ela não confia em Deus. Então, que nós possamos nunca perder o senso que é Deus que dá a sabedoria, Deus que dá a inteligência e Deus que nos mantém hoje e eternamente. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.